Paz do Senhor, queridos irmãos, boa noite. Que prazer, que honra que o Senhor Deus está me dando e que honra vocês estão me dando de poder entrar na casa de vocês para compartilharmos da palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus com uma mensagem maravilhosa essa noite. Com certeza, essa mensagem já falou muito ao meu coração e eu busquei muito em Deus que ela fale também no seu coração. Antes de continuarmos, eu vou pedir para você trazer toda a sua família para a sala. Chama filho, chama marido, chama esposa, venham com Bíblia na mão, porque o nosso assunto hoje é um assunto de suma importância e que vai falar muito aos nossos corações. Uma noite abençoada para compartilharmos juntos. Obrigada mais uma vez por vocês me receberem na casa de vocês. A casa de Deus está na sua casa nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos da Tua palavra, de juntos, meu Senhor, podermos estar na Tua presença, Senhor. Isto é um privilégio que tantos no decorrer desse tempo, Senhor, na face da terra, anseia e não pode ter uma liberdade, Senhor, de falar contigo, liberdade de ouvir a Tua palavra, liberdade de falar da Tua palavra, liberdade de estudar a Tua palavra. E o Senhor nos dá esse presente. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela igreja maravilhosa que temos. Obrigada por esta noite, Senhor. Obrigada por esse lar, por esta casa que recebe a casa de Deus hoje para um culto maravilhoso, um culto abençoador. Sê conosco, Senhor. Fica conosco, caminha conosco, Senhor, e alcança todos que estiverem assistindo, todos que assistirão, que o poder do Senhor Jesus Cristo os alcance, cada um na sua necessidade, e supra, Senhor, as vidas que estarão ouvindo, que estarão compartilhando conosco da palavra e da mensagem desta noite. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos ao tema dessa noite? É um tema empolgante e é uma das histórias da Bíblia que eu mais sou apaixonada. É uma das histórias da Bíblia que cada vez que eu leio, cada vez que eu vou meditar sobre ela, eu encontro uma mensagem nova, uma mensagem diferente. As entrelinhas dessa história contêm uma riqueza muito grande, uma riqueza nas palavras, uma riqueza nos detalhes. Vamos juntos então para a palavra de Deus. E o texto lido, que será lido hoje, está em Lucas 24, do versículo 13 ao 19. Em Jerusalém, naquele tempo, naquele momento, Jerusalém vivia o momento mais marcante de toda a sua história. Um momento muito marcante, um momento que perpetuaria. O momento mais importante não só para Jerusalém, mas para toda a humanidade. Jerusalém era o cenário de um acontecimento perpetuado. Amanhecia o domingo e eu me transporto para esse domingo. Na minha imaginação limitada, eu vou até aquela madrugadinha. Imagino aquelas mulheres, daqui a pouquinho os irmãos vão entender isso, imagino aquelas mulheres caminhando em direção ao túmulo de Jesus, levando o perfume, levando aquele aroma que elas pretendiam espalhar sobre o corpo de Jesus. E eu imagino elas se deparando com o túmulo vazio, como o túmulo aberto. Eu tento imaginar a conversa daquelas mulheres com os anjos, porque o anjo estava lá
na porta do túmulo. Eu imagino elas correndo de volta para os discípulos, lá onde os discípulos estavam. Eu acredito que elas podiam como que sentir o cheiro da vida. Enquanto elas caminhavam de volta, elas podiam sentir o cheiro de vida, porque até então, o que pairava no ar era o cheiro da morte. O cheiro da morte ainda pairava no ar. Mas naquele amanhecer, certamente aquelas mulheres já sentiam a mudança desse aroma que pairava pelo ar, cheiro da vida. E esse é o cenário, esse é o pano de fundo para a mensagem dessa noite. Então, abram seus corações, o meu coração está aberto, o meu coração já foi incendiado na preparação dessa mensagem. Esse é o cenário. E naquelas mulheres havia o sentimento de tristeza. E esse sentimento já estava, eu imagino que já estivesse se transformando dentro delas. Porque a notícia, elas já conheciam sobre a notícia. Mas para elas, naquele momento, era o inesperado. E dentro de todo esse cenário, enquanto as mulheres estavam correndo de volta por terem encontrado o túmulo vazio, 2 discípulos estavam tomando uma decisão, a decisão de deixar Jerusalém, de sair de Jerusalém e irem de volta para sua terra. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é os 2 discípulos no caminho de Emaús. Como eu disse para vocês, está em Lucas 24, do versículo 13 ao 33. Se você tem a sua Bíblia, abra e vamos fazer essa leitura juntos, tá bom? Vamos lá. Lucas 24, 13 até o 33. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Mais ou menos isso era, mais ou menos 11 quilômetros. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, todas as coisas que aconteceram. E aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus chegou, se colocou junto deles e começou a caminhar junto. Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Na conversa, lhes perguntou Jesus: o que é isso que os preocupa? E de que estão conversando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleófas, respondeu para Jesus: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as últimas ocorrências? Ignoras os acontecimentos dos últimos dias? Jesus lhes respondeu: quais? Imagina, irmãos, imaginem essa cena. Jesus, o próprio Jesus, que era de quem eles estavam falando, vira para eles e fala: quais coisas? Quais coisas? E eles lhe explicaram o que aconteceu com o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E com os principais sacerdotes, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Sobre isso estavam conversando. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram: Jesus vive, ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que as mulheres falavam, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todas as Escrituras, toda a história, por todas as Escrituras. E no decorrer dessa conversa, nisso, chegaram a Emaús, se aproximavam daquele lugar e chegavam em Emaús. E Jesus lhes deu sinais de que seguiria em frente na estrada. Então, os dois o convidaram: fica conosco, já é tarde. A noite praticamente chegou, a estrada era perigosa. Fica conosco, já é tarde e a noite praticamente chegou. Então Jesus entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou e, partindo, deu a eles. Então, abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olharam um para o outro e se perguntaram: porventura não ardia o coração quando ele, pelo caminho, falava da palavra de Deus? Na mesma hora, levantaram e voltaram para Jerusalém para contar aos outros. Irmãos, vamos aos detalhes dessa história. Vejam bem, o texto começa falando: naquele mesmo dia, era domingo de manhã, era o dia da ressurreição, o terceiro dia após a morte. Enquanto caminhavam, do nada, imaginem a cena. Eu falei com vocês um pouquinho na abertura sobre a limitada imaginação que nós temos. Mas vamos usar a nossa imaginação? Enquanto caminhavam, do nada, Jesus chega e entra na conversa. Não havia nada de estranho nisso, porque aquela estrada era perigosa e era habitual andarem em turma. Então ninguém estranhava quando alguém se juntava a algum grupo. E Jesus chegou e entrou na conversa e começou a conversar com eles. E diz o texto que alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Eles estavam tristes, mas mesmo na tristeza, mesmo inteirados de detalhes do que havia acontecido naquela sexta-feira, do que havia acontecido no sábado, mesmo inteirados, mesmo íntimos de Jesus, eles não reconheciam o próprio Jesus ali junto com eles. Porém,
eles reconheciam o poder de Jesus. Eles verbalizavam na sua conversa: homem poderoso em atos e palavras. Homem poderoso. Ao verbalizar isso, eles estavam dizendo e mostrando, demonstrando que eles criam em Jesus e que eles criam no poder, que eles criam em tudo aquilo que eles viam, viveram e viram através de Jesus enquanto andavam com eles. E aquilo tudo não era só uma narrativa de Maria e dos que foram constatar as palavras dela. Olhem a profundidade disso. Não era só uma narrativa. Quando Maria chega ao túmulo, ela conversa com anjo. Os anjos, ela conversa, os anjos afirmam: Jesus está vivo. Os anjos afirmam: ele está vivo. E esses dois discípulos, eles confirmavam em seus corações aquilo que os anjos falaram. Mas eles mesmos não viram Jesus. Não viram Jesus. Tudo era testificado no coração deles. Tudo era testificado. Jesus estava do lado deles, caminhando com eles, conversando com eles, dando sinais de quem ele era. Eles sabiam que anjos tinham confirmado que Jesus estava vivo, e nem assim eles reconheciam aquele que estava caminhando junto com eles. E Jesus, na conversa, dá sinais. Quando ele menciona Moisés, quando ele menciona as Escrituras, quando Jesus fala sobre a palavra, a realidade da palavra de Deus, ele está dando sinais de quem era ele. Eles chegam a testificar a presença de Jesus, o toque de Jesus, as mãos de Jesus se movimentando, o corpo físico de Jesus. Quando eles chegam, eles se aproximam de Emaús, chegam em Emaús, e Jesus faz a menção de seguir em frente, era porque Jesus queria e desejava ouvir o convite deles. Jesus aceita aquele convite por quê? Para quê? Qual era a intenção de Jesus? Qual era o plano de Jesus em todo esse trajeto? Por que Jesus apareceu? Por que Jesus caminhou? Por que Jesus estava do lado deles? Por que Jesus se permitiu ficar sem ser identificado? Porque Jesus queria se revelar a eles na hora certa e no momento certo. E ele aceitou aquele convite de entrar e ficar com eles para revelar-se. E vejam, meus irmãos, qual foi o momento propício, qual foi o momento tão especial usado pelo Espírito Santo para revelar àqueles dois quem era de fato aqueles que havia caminhado com eles. Quando Jesus pegou o pão, quando Jesus parte o pão e dá a eles, a ficha cai. Aí eles entendem aquilo que os cegava, aquilo que os impedia de enxergar, cai por terra. E eles entendem que eles, por todo o tempo, estiveram junto com Jesus. Jesus estava vivo de fato, caminhando com eles, entrou com eles ali naquela casa e partiu o pão. No ato de partir o pão, eles acordaram para a realidade que eles estavam vivendo. E eu imagino essa cena. Ao partir aquele pão, um olha para o outro e
milésimo de segundo, quando eles se voltam, cadê Jesus? Jesus partiu o pão, abençoou, deu a eles e se retirou. Jesus foi-se dos discípulos, deixou aqueles dois discípulos. E se a gente pega o mesmo texto de Lucas, ali no versículo 36 e 37, nós já estamos no retorno desses dois discípulos lá de encontro com os demais discípulos. E eles já estavam ali contando, eles já estavam passando ali para os discípulos a experiência deles. Quando de repente, de novo, do nada, Jesus se põe naquele lugar. Jesus entra, diz a palavra de Deus, entra através das paredes, portas fechadas, tudo fechado, e Jesus entra e sinaliza quem é Ele. Sinaliza, porque a Bíblia diz, lá no versículo, deixa eu achar aqui, entre o versículo 36 e 37, relata que Jesus atravessou as paredes e sinalizou mais uma vez com as palavras: paz seja convosco. Quem entraria naquele lugar desejando paz? Eles estavam num momento tribulado, eles estavam amedrontados, eles estavam se sentindo abandonados, eles estavam cheios de medo. Alguém entra com palavras tão poderosas: paz seja convosco. E mais uma vez, nem aqueles dois que haviam caminhado com Jesus, que estavam ali naquele momento contando a experiência do reencontro deles com Jesus vivo, reencarnado, nem esses dois reconheceram Jesus. Diz o texto que eles confundiram, vejam bem, irmãos, que eles confundiram com um fantasma. Isso nos faz refletir. Confundiram com um fantasma. Nem aqueles dois reconheceram Jesus. Imaginem essa cena. Imaginem Jesus transpassando aquela parede, se colocando ali, usando palavras celestiais, palavras divinas, palavras de poder, palavras de unção, num momento tão atribulado: paz seja convosco. Jesus trazendo a paz. E mesmo assim, eles o confundem com um fantasma. Irmãos, isso é inacreditável. Isso é um sacode para a nossa vida. Porque ao avaliarmos todos esses detalhes, e eu estou discorrendo todos esses detalhes, para que a gente traga para a memória da gente, para que a gente traga para dentro de nós a realidade que nós vivemos hoje, que não é diferente. A nossa realidade diária, no nosso caminhar diário, não é diferente. Nós agimos e nós atuamos tal qual aqueles dois discípulos, e nós agimos tal qual os discípulos naquele momento em que Jesus entra e que Jesus declara paz para eles. Nós somos iguaizinhos. O texto bíblico diz que alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Eu queria muito bater nessa tecla com vocês, muito. Quando nós estamos vivendo os bons momentos da nossa vida, nós esquecemos que quem está proporcionando aqueles bons momentos é o Cristo vivo, que venceu a morte, que está do nosso lado e que está caminhando, está
caminhando com a gente, que está compartilhando dos nossos passos, do nosso viver diário. Ele está ao nosso lado, falando conosco, conversando conosco. Nós estamos vivendo aquele bom momento e não nos lembramos de quem proporciona, por causa de quem temos o privilégio de viver aqueles bons momentos. E quando estamos vivendo os maus momentos, a nossa pequenez, a nossa limitação espiritual, a nossa visão espiritual limitada, não nos permite sequer lembrar que Jesus já pagou o preço. Lá na cruz do Calvário ficou todas as vicissitudes da nossa vida e que isso passa. Nós temos a força poderosa junto conosco, do nosso lado, aquilo que nos impulsiona para a vitória. Passamos por momentos dificultosos. Passamos. Isso significa que vai acabar. Mas nós vivemos os momentos de dificuldade como se eles nunca fossem acabar. Nós vivemos como se toda a nossa vida fosse aquilo que estamos vivendo nesse momento. O texto bíblico diz, lá no início do texto, que eles estavam entristecidos, eles estavam tristes. Eu fico imaginando no diálogo daqueles dois discípulos, o tipo de conversa. Eles estavam conversando sobre todo o sofrimento de Jesus na cruz, sobre a traição de Judas. Eu imagino que a conversa deles envolvesse isso. Traição, as dores de Jesus, o caminhar de Jesus, a cruz de Jesus. Eles alimentavam dentro deles a parte dolorida da história. E aquilo alimentava a tristeza deles. O momento triste era muito mais intenso neles do que a promessa de que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Eles não se davam conta de que eles estavam vivendo exatamente o terceiro dia. Jesus se põe ao lado deles, caminha com eles, e eles não se conscientizam, não vem à memória deles. A tristeza deles é tão forte, eles estão valorizando tanto a dificuldade, que eles não se atentam que aquele é o terceiro dia. É o dia em que Jesus havia deixado avisado, que Jesus havia prometido que no terceiro dia ele ressuscitaria, que no terceiro dia ele voltaria à vida, que no terceiro dia seria lacrada a vitória. Jesus se levantaria vivo para caminhar e nos socorrer nos momentos que enfrentaríamos sem a presença física dele. Isso para os discípulos. Eles alimentavam aquela tristeza. E nós somos assim. Nós somos assim. Nós vivemos a experiência gloriosa quando nós aceitamos Jesus, quando nós encontramos Jesus, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, quando nós declaramos a nossa fé a Ele, nós nos depositamos por inteiro nas mãos de Jesus. Mas quando chega o momento de dificuldade, dá a impressão que nós tiramos isso dentro de nós e deixamos do lado, descansando. E vamos curtir e usufruir a nossa dificuldade. A gente vai alimentar a nossa dificuldade, a gente alimenta a nossa tristeza, como os discípulos estavam alimentando a tristeza de ter vivido aqueles momentos da morte de Jesus. Eles não conseguiam, a Bíblia diz, alguma coisa os impediam de ver Jesus ali.
como alguma coisa os impediam de lembrar que eles estavam vivendo o dia da ressurreição, que eles estavam vivendo o momento em que Jesus já tinha saído do túmulo, que Jesus já estava vivo, reencarnado e pronto para cuidar deles. Continuar um cuidado agora, não presente fisicamente, mas na dimensão espiritual, ser o companheiro naquela caminhada, o caminho de Emaús, esse trajeto que os dois discípulos fazem e que a Bíblia nos conta. Eu entendo como sendo a nossa vida, essa estrada de Emaús, é o nosso caminhar, é a nossa vida, são os momentos que nós vivemos e que temos Jesus do nosso lado, e que temos Jesus conosco, que temos o companheirismo de Jesus, temos a presença de Jesus, porque Ele fez essa promessa de nunca nos deixar só. Mas somos tão limitados que nós damos alimentos à tristeza, às dificuldades. Nós exaltamos a tristeza, exaltamos e valorizamos as dificuldades, como se estivéssemos só, como se caminhássemos só, como se no nosso trajeto nessa vida nós estivéssemos só. Meus irmãos, meus queridos irmãos, Jesus nos fez a promessa aqui na sua palavra. Jesus havia dito aos discípulos: no terceiro dia eu ressuscitarei. No terceiro dia a morte ficará naquele túmulo e eu sairei vivo. Como Jesus deixou a promessa para nós: nunca vos deixarei só, nunca vocês estarão só. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E nós agimos tal qual aqueles dois discípulos. Não identificamos a promessa de Jesus. Nós sabemos da promessa, nós conhecemos a promessa, mas nós limitamos a promessa quando nós valorizamos muito mais o problema, quando nós valorizamos muito mais os momentos de dificuldades do que a nossa realidade, aquela que vai permanecer para sempre, que é a paz, que ele lá para os discípulos disse: paz seja convosco, que é essa paz que ele proporciona no nosso coração. A paz que deveria dominar o nosso coração no nosso momento de dificuldade, nos nossos momentos de problemas. A paz que deveria evidenciar o poder de Jesus, o companheirismo de Jesus, nós esquecemos, nós deixamos ela de lado. E ela está em nós. Nós guardamos, nós armazenamos e escondemos ela lá em algum espaçozinho dentro do nosso coração. Alguma coisa os impedia de ver que Jesus está ali. E hoje, nesta noite, eu convido os irmãos, eu fiz isso enquanto estava preparando a mensagem. Eu convido os irmãos e desafio os irmãos a procurar entender, a procurar desvendar e descobrir qual é essa alguma coisa que tem impedido você de viver intensamente todo o companheirismo de Jesus no trajeto, no seu trajeto, nessa estrada chamada vida.
Eu estou dizendo isso, irmãos, em todo o contexto da nossa vida. Todo o contexto da nossa vida. O nosso caminho para Emaús. O que tem lá em Emaús? Lá em Emaús não tem nada. Nada. Nós não estamos caminhando para o nada. Nós estamos caminhando para o céu de glória. Jesus estava naquela casa junto com eles, quando eles chegaram no lugar onde eles planejavam chegar. A estrada de Emaús para eles tinha acabado. E o que eles ficariam fazendo ali, depois daquele encontro, depois daquela descoberta? Lembram? Eram 11 quilômetros, são 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Eles fizeram esse trajeto de volta muito rapidamente, com seus corações queimando. Lá no caminho, os corações deles já estavam queimando. A presença de Jesus já fazia o coração deles arder. Meus irmãos, o nosso coração arde e o nosso coração queima, porque nós temos Jesus em nós. Ele é o nosso companheiro. Ele está presente, Ele está do nosso lado. Ele fez a promessa que nunca nos deixaria só. O nosso coração arde e nesse ardor do coração é a convicção de que temos de que Ele é presente, de que Ele existe em nós e que Ele atua em nós e Ele atua por nós. Mas nós limitamos tudo isso. Nós limitamos a presença de Jesus. Um outro detalhe que me chama muito a atenção e que mexe muito comigo, quando eles estão ali contando para os outros discípulos a experiência que viveram, o partir do pão, a consciência de que Jesus estava ali vivo, eles estavam contando a experiência vivida, quando Jesus entra e de novo sinaliza que era Ele, quando Ele diz paz seja convosco, e eles o confundem com um fantasma. Exatamente aqueles 2 discípulos que já tinham tido o encontro deles com Jesus, nem assim o reconhecem quando Ele entra. Jesus precisou mostrar as marcas, os buracos nas suas mãos, para que eles entendessem e reconhecessem quem era Jesus, para que eles se conscientizassem de quem era Jesus. Conhecer, saber que Jesus está conosco é uma coisa. Usufruir daquilo que Jesus proporciona para nós é uma outra coisa. E nós vivemos e nós atuamos na nossa vida tal qual esses 2 discípulos. Em muitos, inúmeros momentos e situações que nós vivemos, situações que talvez você esteja vivendo neste momento, Jesus está sendo apenas um fantasma para você, porque você está alimentando a sua dificuldade, ao invés de alimentar a força que está dentro de você, ao invés de você alimentar a realidade da presença de Jesus em você, ao invés de você alimentar a consciência de que este problema é finito, ele acaba. Você tem o companheiro que venceu todas as coisas. Aquele que venceu a morte é quem luta por você. Você não está só. Eu estarei com você
todos os dias da sua vida, todos, nos dias bons e nos dias maus. Eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, até que nós nos encontremos no céu. Jesus está, Ele caminha conosco. Jesus está dando sinais, Jesus está nos cutucando. Nós temos em mãos a palavra de Deus. Jesus falou, mencionou, verbalizou a palavra de Deus para aqueles 2 discípulos. Ele falou de Moisés, ele falou dos profetas, ele estava esclarecendo para aqueles discípulos que a palavra de Deus, tudo culmina na pessoa de Jesus Cristo. Tudo, desde Gênesis, Moisés, todos os profetas, tudo aquilo que sabemos e que conhecemos e que temos na palavra de Deus em mãos hoje, como os discípulos tinham ouvindo Jesus ali no caminho de Emaús, tudo aqui evidencia Jesus Cristo vivo e atuante na nossa vida. Jesus Cristo vivo e companheiro. Nós conhecemos, nós sabemos, porque nós lemos a palavra de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo agora seja um grande conhecedor da palavra de Deus. Talvez você seja alguém que atua no reino de Deus, que serve, que trabalha, que canta no coral, que atua como professor de escola bíblica. Você está na igreja, você está vivendo tudo aquilo que a igreja oferece. Você conhece, você vive, mas você não faz disso tudo elementos para te conscientizar que a dificuldade que você está passando vai embora. A tristeza, aquela tristeza que estava no coração daqueles 2 discípulos, já não era para estar mais ali, porque Jesus já estava vivo. Jesus já tinha se manifestado vivo para eles. Jesus estava dizendo para eles, com a sua presença, com a verbalização da palavra de Deus, Jesus estava dizendo para eles: sou eu estou com vocês, eu estou aqui. O que vocês estão indo fazer em Emaús? O que vocês têm em Emaús? Dali a pouquinho, Jesus estaria dizendo para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Por ora, Jerusalém é o seu lugar. Eles foram até Emaús, mas tiveram que correr de volta para casa. Eles tiveram que voltar para casa. Tiveram que voltar para Jerusalém para viver a sua segunda oportunidade de reconhecer o Cristo vivo. E eu estou convidando a você nessa noite, volte para a sua casa. Lá em Emaús não tem nada. Acorda, visualize o pão sendo partido para que você entenda que Ele está vivo, que Ele é atuante e que Ele está em você e que Ele está com você. Ele age por você. No seu momento de dificuldade, talvez esse que você esteja passando nesse momento, Ele está com você para te fazer vencer, para fazer com que este momento seja apenas um momento. Não alimente a sua dificuldade, não alimente a sua tristeza. Diga para ela,
Diga para a tristeza, diga para o seu problema, o meu Redentor vive, o meu Jesus vive, Ele é atuante. Eu não sou apenas conhecedor da palavra de Deus, eu não sou apenas ouvinte da palavra de Deus, eu sou aquele que vive a verdade do companheirismo de Jesus. Eu sou aquele que vive os cuidados de Jesus. Esse momento vai passar. Os discípulos reconheciam tanto isso, que eles falavam para o próprio Jesus. Ele era poderoso na palavra, ele era poderoso nas palavras e nas ações. Jesus age a seu favor. Jesus não está caminhando com você apenas por caminhar. Jesus está caminhando com você para te fazer vencedor, para que os seus passos nesta vida, nesta estrada, não te levem a lugar nenhum, mas que essa estrada os lance de volta para casa, onde vocês vão reconhecer, vocês vão identificar Jesus como seu companheiro. Nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos pela porta. Jesus é chamado de porta. Nós entramos pela porta que deve nos conduzir até chegarmos ao céu. Nós entramos pela porta. Estamos na estrada. Estamos vivendo os perigos da estrada. Eu estou no caminho de Emaús, mas eu não caminho para o nada. Eu não caminho para o nada. Os perigos da estrada estão à minha volta. Os perigos da vida estão à sua volta. Não tem como você fugir dele. Não tem. Você tem como vencê-los. Você tem como enfrentá-los. Você tem como lançar fora a tristeza, lançar fora as dores e trazer para dentro de si, mesmo nas dificuldades, a alegria e a paz de saber que esse momento vai passar. De que esse momento vai acabar. Jesus Cristo está vivo e atuante em função de nós. Em função de nós. Ele está conosco na nossa caminhada. Ele está conosco no nosso andar diário. Ele vive conosco. Ele está do nosso lado, esperando que estendamos a mão. Jesus Cristo é uma realidade perpetuada, é uma realidade para a eternidade, é uma realidade para hoje, para o agora. Jesus Cristo não é uma lenda, não é uma história que você lê aqui, não é uma história que você lê neste livro. Uma história poderosa, uma história que mexe com os sentimentos, uma história que mexe com a nossa cabeça. Jesus é além disso. Jesus vai muito além disso. Ele é por causa de você e por causa de mim. Ele é por causa de você. Por causa de você. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor da vida. Ele pisou a morte. E quando ele pisou a morte, ele estava pisando todos os nossos
problemas. Ele estava pisando todas as nossas dificuldades. Quando Jesus sai daquele túmulo e ele deixa ali a morte fica ali. E ele sai vivo. Ele está dizendo para a gente, os seus problemas, as suas dificuldades ficaram e ficarão para trás. Eu levantei para a vida, eu levantei para a sua vitória, eu levantei da morte para a vida por causa de você. Eu não levantei da morte para a vida para ver você alimentando problemas, alimentando dificuldades, alimentando dores, dando alimento para derrotas. Jesus Cristo está vivo. Não basta apenas o seu coração queimar quando você ouve uma palavra como esta. Não basta o seu coração apenas queimar quando você lê na palavra de Deus. O coração dos discípulos na estrada queimava. Não adianta o seu coração simplesmente queimar. Esta é a nossa verdade. Jesus Cristo vivo. O seu coração queimar, você contar para os outros que o seu coração está queimando, não é isso. Não se limita a isso a nossa verdade. Não se limita a isso. A nossa verdade vai além. A nossa verdade é para a eternidade. As questões do dia a dia ocupam as nossas mentes e os nossos corações. Aquilo que nos venda são as questões do nosso dia a dia. E as questões do nosso dia a dia ficam. Quando a noite chega, essas questões ficam. E elas se levantam no novo amanhecer se eu permitir que ela levante. Elas estão aí para esfriar o nosso coração. Elas estão aí para nos roubar da presença de Deus. Elas estão aí para nos tirar da companhia de Jesus, para nos roubar a companhia de Jesus. Conhecer Jesus, andar com Jesus não é apenas verbalizar. Não é apenas trabalhar no reino, servir a Deus. Não é apenas falar a história de Jesus como os discípulos estavam falando. Não se limita a isso. O nosso caminhar com Jesus é viver o milagre de cada dia. O milagre do terceiro dia está perpetuado na nossa vida. O milagre do terceiro dia representa a nossa vitória, representa as nossas conquistas. Jesus se pôs naquela estrada solitária por causa de dois. Dois discípulos estavam caminhando para o nada. E Jesus se preocupou com eles e se colocou do lado deles. E quanto mais a nós, quanto mais comigo, quanto mais com você, Jesus busca você, Jesus vai até você onde você estiver, vivendo o momento em que você estiver vivendo. Jesus se faz, Ele vai atrás de você, Ele vai caminhar com você, Ele vai te sinalizar a presença dEle até que você acorde. Até que você entenda que essa estrada vai nos lançar de volta para nossa casa, para nossa Jerusalém celestial. E lá, todas essas dificuldades, todos esses problemas se findarão para sempre.
A segurança de Jesus é uma realidade. A presença de Jesus, a atuação de Jesus é uma realidade na nossa vida. Não sejamos Judá e Cleófas, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Não hajamos e não atuemos como eles. Vamos aproveitar, vamos viver a presença de Jesus, vamos viver a promessa de Jesus, que, se você quiser ler na palavra de Deus, está registrada lá em Mateus 28, versículo 20. Aqui, diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Depois é a eternidade de glória junto com Ele. Procuremos em nós, e eu te convido que você pare nesse momento e você medite, você olhe para dentro de você. Eu estou encerrando a mensagem. Você olhe para dentro de você e você procure aí dentro aquela ou aquele alguma coisa que não te deixa ver quem caminha com você, que não te deixa ver quem venceu a morte por você. Identifique esse alguma coisa que não te deixa enxergar Jesus presente na sua vida. Aquele alguma coisa que não te deixa ir além de ter o coração ardendo por saber que Jesus é real e é presente, mas que o seu coração arda e que o seu coração desvende esse alguma coisa e lance fora, para que você viva com verdade, com intensidade, a companhia de Jesus nessa estrada chamada vida, nessa estrada chamada vida. Nessa estrada, os perigos estão aí. Não se foge dos perigos. Não se foge. Os perigos fazem parte da nossa estrada. Mas deixar que os perigos nos engulam, sendo que Jesus é tão presente e está tão presente. Não sejamos iguais aos 2 discípulos. Não hajam como os 2 discípulos enquanto eles estavam indo para Emaús. Enquanto eles estavam contando para os discípulos que Jesus já havia ressuscitado. Acordem. Vamos acordar, vamos tirar dos nossos olhos, tirar do nosso coração tudo aquilo que nos impede de viver essa realidade tão preciosa. Jesus Cristo vivo e presente na nossa vida. 2 discípulos no caminho de Emaús. Somos eu e você nesta vida, caminhando junto com os perigos, mas não dominados pelos perigos, porque Jesus disse: eu estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Eu estou com você todos os dias, todos. Voltemos para a casa do Pai. Voltemos para a Jerusalém, para a nossa casa, onde estaremos seguros, onde estaremos sempre identificando a realidade de Jesus Cristo, atuante na nossa vida, atuante em nós e através de nós. Deus abençoe cada um de vocês. Guardem essa palavra no coração. Não feche a sua Bíblia. Não desligue a sua TV e se esqueça. Guarde, armazene no seu coração e que o Espírito Santo de Deus
traga à sua memória tudo que nós conversamos nessa noite. Que Ele traga à sua memória todas as vezes que você estiver vivendo um problema. Que na sua memória venha a realidade do Cristo vivo, que nunca vai te deixar só. Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E muito obrigada. Deus abençoe.